o deputado bolsonarista, ele gosta da lacradinha. Caporeso. Né? Ele gosta da lacradinha. É a terceira vez que ele interrompe, ele tá nervoso, desestabilizado e tal. E ele não conseguiu responder a pergunta o que fazer para Minas Gerais não ser um mero buraco de mineração. O que fazer em termos de desenvolvimento socioeconômico, de geração de emprego, de renda, de industrialização, para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri, para o Vale do Rio Doce, para o norte de Minas. Veja, ele não conhece Minas Gerais. Eu, como vocês podem ver, conheço muito mais o estado do que o deputado que gosta de dar lacradinha, que gosta de dar risadinha, que gosta de dar não sei o quê. E aí agora tá fazendo cartazinho, debochando, tá apelando para ver se consegue ficar menos ridículo. E aí, vamos lá. Primeiro, o deputado falou várias vezes que eu não sou proletário, que eu sou professor. Você que é professor, professora de Minas Gerais, você tá vendo que o deputado bolsonarista, ele acha que professor não trabalha. Ele acha que professor não é trabalhador, que professor não é proletário. Então, preste bem atenção, ele está insinuando que professor, professora não é trabalhador. Você vê o grau de ódio, de desprezo pela educação. Estava falando agorinha de força de trabalho qualificada, mas está atacando a educação, dizendo que professor não trabalha. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o fim da escala 6x1. Eu fico muito feliz que o deputado, pela primeira vez no ano, está lendo um livro, é fantástico, está aproveitando para ler o manifesto. Mas, deputado, você está falando que está preocupado com as micro e pequenas empresas. O Brasil tem 14 milhões de MEIs. Quantos desses MEIs, quantos por cento tem até um trabalhador? Repete a pergunta, por favor. Perfeito. O Brasil tem 14 milhões de MEIs. Sabe o que é MEI, né? Uhum. Perfeito. Quantos deles, em porcentagem, tem, no mínimo, um trabalhador contratado? Quantos MEIs? Eu não sou obrigado a agir aqui como um computador que tem todos os dados na cabeça. Eu sou defensor dos MEIs. Interessante a maneira como ele falou que eu sou contrário aos professores. Espera aí, eu falei que ele não é proletário. E o proletário, no sentido aplicado por Karl Marx, é o operário. Ele não é operário. Então, essa tentativa patética, risível, de me jogar contra os professores, porque eu tô falando que um professor não é um proletário, só demonstra que ele é um analfabeto funcional, que ele não sabe o significado das palavras. Ele deveria, primeiro, entender o significado da palavra proletário, que era utilizado dentro do contexto de Karl Marx como operário, e entender o quê? Que você não é um operário, você é um funcionário público, que acha que o dinheiro cai do céu, que acha que você vai encher o empreendedor, que é a pessoa que carrega esse país nas costas. Quanto por cento dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas? 72%. 72%. Quantas empresas no Brasil são micro e pequenas? Dos CNPJs? É. Não, eu vou responder agora, respondo da minha fala. É 99%. Ele não sabe, é 99%. Então o que acontece? Ele quer prejudicar 99% dos brasileiros que têm empresas para quê? Para favorecer na prática o grande capital. Porque só o grande capital tem condições hoje de arcar com o fim da escala 6x1. Aqui está o defensor do grande capital que diz se preocupar com a classe trabalhadora, sendo que ele, infelizmente, demonstra total desconhecimento das necessidades de quem realmente trabalha. A questão aqui é bastante clara, vou repetir. Eu quero para o Brasil o que eu vejo lá nos Estados Unidos, é liberdade econômica. Sabe qual que foi uma das leis mais fascistas? Eu gosto dessa palavra porque a esquerda adora utilizar. Mais fascista já aprovada? Carta de Lavoro de Benito Mussolini. Foi a primeira a regular a legislação trabalhista no mundo. E o que ele quer? Ele quer mais CLT, ele quer mais Estado. Ele reclama do político, mas ele quer que eu seja um ditador com a caneta, impondo para a sociedade como ela deve se comportar. É isso que esse cara aqui quer na prática. E é tão incoerente e paradoxal que ele não consegue perceber. Ele não consegue perceber o paradoxo, a inconsistência do que ele acredita. Mas é claro que não consegue, porque se conseguisse, com certeza comunista você não era. Eu preciso ir no banheiro que eu bebo muita água, vou dar uma mijada. Vai lá, pode ser? Ficou com 2h40 aí, viu, Caporeso? Você quer esperar o Caporeso voltar pra você responder? Eu tenho que esperar, que eu vou dar uma aula pra ele, pra você aprender. Sim. Vai lá, Caporeso. Enquanto isso, galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o like. A gente tá com 6.500 pessoas. Água pros meninos aqui. A gente tá com 6.500 pessoas ao vivo na live, Esse é o momento de Albertinho. falar Pra o quanto você tá aumentar, bem. a gente precisa de like, pô. Esse é o momento de falar o quanto você tá bem. Não tá, você também é um cabeça de minhoca, velho. Ô, vou te falar. Nunca vai... Como é que fala assim, ó? Tava ruim, parece que piorou. Faz lá, faz você. Vai lá. Tem jeito de fechar aqui só Claro, o negócio? já tá fechado. Fecha só aqui, rapaz. Fecha no sucesso aqui, ó.
Que esse debate aí, eu vou te falar, mano, o debate é tenso demais, a gente fica louco, sabe? Tá louco esse negócio. Mas mais louco é quem perdeu a oportunidade de adquirir um insider. Então, se você quer andar bem vestido, quer, mesmo no sufoco que eu tô passando aqui, se sentir mais confortável, ficar bem vestido, uma roupa que ecologicamente é muito bem, porque ela dura mais tempo, então você não vai ter que gastar várias roupas. Aproveita a oportunidade, usa o nosso cupom 3 Irmãos BF e já entra lá na Insider que acumulando o nosso cupom, mais o que a Insider está dando de oferta, você pode chegar até 40% de descontos. Então não perca essa oportunidade, só se você for louco para não aproveitar essa oportunidade. Vai lá e pega a sua Insider. Like. Vamos chegar aí 10 mil pessoas ao vivo aí, gente. Vamos lá. John, 6 minutos e meio você tem aí para sua... Então, peraí, vamos lá. Pode começar. Então, vamos lá, gente. É um pouco triste, assim, ouvir tantos absurdos. Veja, o deputado bolsonarista, ele falou que a Carta del Lavoro de Mussolini foi a primeira legislação trabalhista do mundo. A primeira legislação trabalhista do mundo foi na Inglaterra, deputado, em 1824. E o grande paradigma de Estado social foi feito na Prússia do Otto von Bismarck depois da Comuna de Paris, em 1874. Fica uma dica aí para você depois dar uma estudada. Outra coisa, o deputado disse que quer a realidade dos Estados Unidos para o Brasil. Dados hoje dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 40 milhões de pessoas na miséria, tem 18 milhões de famílias passando fome, 18 milhões de famílias passando fome, e tem 2/3 de toda a sua população endividada. 2/3. Isso significa basicamente que a cada 3 estadunidenses, 2 estão endividados sem condição de pagar as suas contas. Só para vocês terem uma ideia, isso em valor total, o nível de endividamento das famílias nos Estados Unidos é hoje de 17 trilhões de dólares. É maior que o PIB brasileiro. O nível de endividamento das famílias estadunidenses é maior que o PIB brasileiro, que a gente está falando de endividamento com saúde, endividamento com a educação dos filhos, educação superior, casa, crédito imobiliário, por aí vai. Então, assim, do ponto de vista, inclusive, se alguém quer defender o capitalismo, tem até países melhores para citar, porque seja do ponto de vista de expectativa de vida, seja do ponto de vista de nutrição, seja do ponto de vista de desigualdade, seja do ponto de vista de acesso à moradia, os Estados Unidos não têm os melhores dados de nada da OCDE, deputado. Então, sei lá, pega a França, pega a Alemanha, pega a Suíça, a Suécia, o Canadá, tem exemplos melhores. Os Estados Unidos, deputado, sabe assim... Dito isto, vamos lá, deputado. Você falou que não é um computador, não tem os dados na cabeça, o que é normal, eu compreendo, é perfeito. Nem todo mundo tem todos os dados anotados, não. O problema é que você não tem dado nenhum, né? Você não consegue falar nada. Repetindo, ele não conseguiu responder a pergunta qual é a proposta dele para Minas Gerais, sendo o estado mais rico do Brasil em minério, porque Minas Gerais não é industrializado, é um buraco de mineração que só fica aqui poluição, degradação e volta e meia uma cidade é destruída por os grandes empresários. Mas tudo certo. Veja, no Brasil a gente tem 14 milhões de MEIs. Desses MEIs, só 0,9% tem um trabalhador contratado. A maioria dos MEIs é basicamente uma pessoa que quer vender seus serviços, tem que se registrar como empresa num processo chamado de pejotização e na prática não é uma empresa, é um trabalhador que assume a persona de pessoa jurídica para vender seu serviço para a empresa. Então o fim da escala 6x1 não vai atingir absolutamente nada os MEIs do Brasil. Aí você pega o número de microempresas, as MEs. As MEs, você tem basicamente 9,9 milhões de empregos. Só que qual é a característica média das MEs? Elas têm, em média, 1,3 trabalhador por empresa. O que é que isso significa? É o que eu acabei de falar para vocês. O maior custo de uma média empresa, gente, não é a força de trabalho, porque a característica média delas é ter um trabalhador por empresa. Então, assim, você não vai me dizer que um restaurante que tem um trabalhador por empresa, o maior custo é a força de trabalho. Ah, não, se reduzir a escala 6x1, vai aumentar muito o custo. Não, sabe? A consequência imediata é que, no máximo, tendencialmente, vai ter que contratar um trabalhador a mais. Quem vai ter o maior custo a mais de trabalho são as grandes empresas, deputado. Desde o começo, eu estou debatendo isso, estou colocando os dados e ele não consegue responder, gente. Você pega a característica
das micro, pequenas e médias empresas no Brasil, quando você junta esse dado, dá mais de 16 milhões de empregos gerados, mas isso é um dado um pouco enganoso, porque as microempresas praticamente não estão gerando emprego, porque é isso, é um trabalhador que vira pessoa jurídica para conseguir fazer seu corre. Quem está gerando emprego mesmo é basicamente as médias, as pequenas e médias empresas, e muito mais as médias. Essas médias empresas, elas vão ter um aumento de demanda, dado que a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, uma escala 4x3, vai gerar em média 2 milhões de novos empregos. Isso vai aquecer o mercado interno. O aumento potencial da taxa de lucro vai compensar um aumento pequeno dos custos. E aí eu acabei de propor, inclusive, que para ajudar essas médias empresas, nós defendemos, por exemplo, enfrentar o cartel bancário, né? Tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel bancário para baratear radicalmente a taxa de juros e o custo de serviço bancário no Brasil, que é o maior do mundo. O deputado não defende, ele defende os grandes bancos. Ele, além de amar o Jair Messias Bolsonaro, ele ama o BTG Pactual. Aí ele, não, é você e o Lula, é você, o Lula, o Bolsonaro gosta muito disso, sabe? A gente tem também propostas e ideias. Quantos minutos que eu tenho? 6? Tem mais 1 minuto e meio, Pronto. 6,5. A gente tem propostas e ideias para baratear o preço sistêmico, por exemplo, da energia elétrica, da água potável, do gás de cozinha, dos insumos. Ontem a gente debateu aqui sobre a questão dos medicamentos, né? Que o Brasil, ano passado, teve um déficit comercial na saúde de 20 bilhões de dólares e está basicamente importando todos os medicamentos que consomem. A gente consegue produzir isso internamente e, por exemplo, para quem tem uma farmácia, ia baratear o custo da matéria-prima, porque a matéria-prima da farmácia é o remédio que eles vão revender. E isso no Brasil está sob comando de grandes grupos de distribuição em que o lucro fica na multinacional que produz, no grande grupo que faz a distribuição e o donozinho da farmácia, quem mais se lasca com isso. Mas o deputado não entende. Ele não tem proposta econômica, ele não conhece a realidade de absolutamente nada. É incrível, é surreal, percebe? Já eu aposto com vocês, daqui pro final do debate, ele vai falar de algum outro país, sei lá, fala da Mongólia, deputado, que você não falou ainda, mas ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Você tem um saldo aí, 2,5. Esse comunista fala de tudo, menos do comunismo. Olha, gente, toda vez que vocês assistirem um debate, é muito importante pesquisar os dados. Porque nem sempre o debatedor tem os dados. Mas existe uma técnica dentro da retórica que consiste em você jogar informações que podem ser falsas ou verdadeiras para demonstrar conhecimento e domínio do assunto sem, na verdade, dominá-lo. Ele acabou de soltar um dado e, por sorte minha, eu tenho o dado oficial aqui. Eu realmente tenho. Então eu vou conseguir desmascarar o que ele falou aqui agora. É mentira essa conversa fiada de que são as médias que mais geram emprego. Tá aqui, ó. O Brasil possui atualmente cerca de 47 milhões de empregos formais. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 55% dos empregos formais no país e por cerca de 70% das vagas geradas recentemente. Essas microempresas que serão destruídas da noite para o dia em uma canetada, se essa irresponsabilidade do fim da escala 6x1, que na verdade é a aprovação da escala 4x3, for aprovada da maneira que está posta. Sou bastante claro no que eu defendo aqui. Eu quero que o trabalhador trabalhe menos e que tenha mais qualidade de vida, mas você só consegue isso, não é no mundo da fantasia de um comunista alienado. Você só consegue isso com livre mercado. Não existe caminho fácil. Não caiam no conto da sereia comunista. Porque, infelizmente, o destino para quem vai nesse caminho é a morte. E a prova disso é toda a história que nós já temos. Recomendo que vocês comprem e leiam um livro maravilhoso de Stéphane Courtois, que é um estudo com diversos historiadores, onde eles demonstram que só no século XX mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que condenar com razão o nazismo. Não tem nada mais nojento que o nazista, mas o nazismo matou 7 milhões de judeus. O comunismo matou 100 milhões de pessoas, mas ele se acha na posição moral de vir aqui falar a respeito dessa doutrina. Aliás, ele não fala, ele está falando a respeito de Minas, né? Estado que eu defendo, inclusive com redução de imposto. Momento que
Ele falou que eu jamais teria feito isso. Aí ele não fez nada para favorecer a economia. Eu nunca votei aumento no meu próprio salário. Eu nunca votei aumento de imposto. Eu tenho coerência. Eu trabalho para servir a população e não para se servir dela, como esse parasita do Estado aqui. Caporeza, agora é a última pergunta dessa etapa. Você pode fazer em 5 minutos. Vou pensar aqui um pouco. Galera, se inscreve no canal, segue a gente também em todas as redes sociais, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram. É um tanto quanto inútil fazer pergunta, porque ele não responde as perguntas que eu faço. Eu faço a pergunta e ele simplesmente fala de outras coisas. Ele demonstra o quê? Que ele tem muitos dados. Nossa, olha só como eu sou estudioso, eu tenho muitos dados aqui, só que ele não tem aplicabilidade nenhuma para nenhum dos dados que ele tem. Eu falei a respeito de um fato bastante básico. Você nega que vai ter aumento da inflação, caso isso seja feito na base da canetada, a aprovação do fim da escala 6x1, você nega que vai ter aumento da inflação? Jorge, 5 minutos pra você responder. Ficou com bem rápido. 4,5, tá? Vamos lá. Sim, nego. É porque não soltou o tempo, ele jogou certinho aqui, é só pra... Esse cara não é sério, bicho. Não tem lógica. Esse é quem entende economia. Deixa ele fazer aqui, ó. Ele não respondeu porque o Chrome tava parado. Ele tá. espera, Ele respondeu. Deu tempo dele iniciar a resposta. ele. Não vai ter inflação, não. É porque as coisas vão se resolver por uma passe de mágica. É a mágica dos teóricos do comunismo para administração do Estado, cara. Não tem lógica, cara. Não entende nada de economia esse cidadão. É brincadeira um negócio desse. Aqui, agora é interessante. Já que eu tenho mais tempo aqui, eu vou falar mais alguma coisa aqui. Olha, o único sistema na história da humanidade que permitiu que o ser humano possa galgar as estratificações sociais se chama livre mercado. Foi graças ao livre mercado que um plebeu pode tranquilamente terminar a vida dele como um cara milionário. Foi o que aconteceu, inclusive, com a referência no Brasil, que é o Silvio Santos. O cara era camelô, virou o maior comunicador da história do Brasil. Ele deve estar rindo porque não deve gostar de judeu, né? Provavelmente é isso. Então, olha só. Se esse cidadão tivesse nascido na Idade Média, ele ia nascer plebeu, viver plebeu e morrer plebeu. Porque antigamente era assim, você não tinha como galgar as estratificações sociais. Só que eu quero repetir aqui, gente. O comunista, Geno Manuel, que tá aqui, o comunista, eu tento falar o nome dele, apesar dele me chamar só de deputado bolsonarista. Sou sim, um abraço pro presidente Bolsonaro, melhor presidente da história do Brasil, tô 100% fechado com o Bolsonaro. Isso pra mim, inclusive, é motivo de orgulho, quando ele me chama de deputado bolsonarista, porque eu sou mesmo, cara. Eu não sou que nem você que tá negando o Lula. E você nega o Lula porque o Lula é uma vergonha. Ninguém tem coragem de assumir aquele lixo, daquele ladrão de 9 dedos, nem mesmo você que é comunista, assume ele. Apesar de eu ter provado aqui que ele tá sendo muito mais comunista do que você, porque ele tá aumentando tudo que pode imposto, do jeito que a cartilha comunista manda. É aumentar imposto para se apropriar dos meios de produção paulatinamente. É isso o que o Marx ensinou, que ele aplica e que o comunista de botiquim aqui nega. Jones, Vamos lá. reseta aí e inicia, velho. Vamos lá, gente. Como eu já disse, o deputado Cristiano, bolsonarista, ele gosta da lacradinha, né? Ele gosta da frase de efeito, aí ele fala alto e tal, e vocês percebem que ele não consegue debater a economia de Minas Gerais, que ele não consegue debater o fim da escala 6x1, e aí ele é tão preso a fake news de redes sociais, como todo bolsonarista, que ele viu que essa história que Silvio Santos era pobre, camelou e ficou rico. A família Bravanel era uma família do Reino de Castela e Leão, que é rica desde o século XIX. O Silvio Santos, ele não era um camelô que ficava vendendo produto e correndo do rapa, né? Ele tinha um comércio informal de uma família rica e que depois conseguiu vários favores da ditadura empresarial militar e conseguiu prosperar. Então, assim, enfim, é até risível, mas tudo certo, tranquilo. Veja, deputado, o Brasil estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho diária e 6 dias de trabalho por semana em 1930, na prática, em alguns estados, depois 32 foi estabelecido em São Paulo e em 34 foi colocado na Constituição. Então, desde 1934, mais de 90 anos, que a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com 6 dias por semana trabalhado. Nesse período, a gente passou por toda a segunda Revolução Industrial, por toda a terceira Revolução Industrial, o desenvolvimento da informática, das tecnologias da comunicação, vários ganhos de produtividade. Veja, gente, aqui é bem simples. Se a gente tem a mesma jornada de trabalho desde 1934 até hoje, isso significa que todos os ganhos de produtividade da economia foram apropriados pelos grandes empresários.
Basicamente, os ganhos de produtividade não se traduziram em aumento salarial nem redução da jornada de trabalho. Então, o debate aqui é o seguinte: é justo, você acha correto que há mais de 90 anos a jornada de trabalho no Brasil seja fundamentalmente a mesma? A última redução que a gente teve foi na Constituição de 1988. Vai anotando aí, deputado, é muita idade de cabeça, que era 48 horas de trabalho semanal e foi para 44. Então, veja, vários países do mundo estão reduzindo a sua jornada de trabalho. Alemanha, França, Inglaterra, Chile, Uruguai, Venezuela. Eita, se tem a Venezuela, deputado, fala do Hugo Chávez. Então, veja, são países com economias diferentes, com situações diferentes e escalas diferentes, é uma tendência global. O país é hoje, o Brasil, aliás, é hoje, a nível de América do Sul, o país que tem uma das maiores jornadas de trabalho da América do Sul. E nós temos o segundo pior salário mínimo da América do Sul, só perdendo para o da Venezuela. Percebe? Então a gente tem uma condição aqui de mercado de trabalho de exploração contra a classe trabalhadora. E a gente ainda pode entrar num debate, Rodrigo e Roberto, sobre as condições disso para a saúde da classe trabalhadora, né? Você pega os dados dos levantamentos de adoecimento mental ligados às condições de trabalho da Fiocruz, né? Ano passado a gente teve 200 mil pessoas que se afastaram do trabalho por causa de adoecimento mental. Tô nem falando de LER, de lesão por esforço repetitivo, saúde mental. Todo mundo aqui que já trabalhou numa loja de um shopping, de um telemarketing, sabe os problemas que isso gera. Então, veja, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais numa escala 4x3 não vai gerar inflação. Sabe por que não vai gerar inflação? Porque a gente está falando de um custo sistêmico do ponto de vista econômico que para a maioria das empresas, eu estou repetindo isso pela terceira vez, e aí é muito ruim quando você está debatendo com alguém desqualificado, que ele nem sabe o que é custo sistêmico, ele não tem dados, ele não consegue responder, que é: a maioria das pequenas empresas no Brasil, o custo sistêmico maior não é com força de trabalho, gente, sabe? É com custos associados ao valor das matérias-primas, ao custo do gás, da energia elétrica, até inclusive carga tributária, impostos municipais, estaduais e por aí vai. Então, veja, isso não vai gerar inflação, nem vai gerar desemprego. É lógico que a gente não pode só vir com a redução da jornada de trabalho. Ele é um ponto importante que vai, inclusive, forçar um aumento da produtividade geral na economia. Deputado, de 1995 até hoje, a produtividade média na indústria diminuiu, deputado. A produtividade média nos serviços está estagnado, cresceu 0,5% ao ano. Isso, quando você faz uma correlação com o crescimento populacional, isso significa produtividade estagnada. A única coisa que cresceu de produtividade foi o agronegócio, mas mesmo assim cresceu de produtividade reduzindo postos de trabalho, cortando emprego. Sabe, deputado? Então vamos tentar fazer um debate sério que tá ficando chato, sabe? Tá ficando difícil, meu Deus. Oh, não tem nada, porque assim, essa pergunta foi do Caporeso, ele tinha 5 para resposta. É, mas aí ele respondeu, tipo, não usou o tempo, e aí agora, bem dizer, foi a tréplica, ele tinha 5 mais 3. De 3 minutos. Pergunta, resposta, tréplica. Tem tréplica pros dois. Verdade, tá certo. Então dele aqui, ó. Você ainda tem 7 segundos aí, Jones. 7 segundos? Dá tempo de você montar num boi. Eu vou... Vai lá. Deputado, fala um pouquinho de Minas. Por isso. Só para ficar esclarecido aqui, ó. Você tem 3 minutos da tréplica e você tem 2 de haver, tá? Então 5 minutos totais. Quem está assistindo aí certamente já viu que eu falei da minha atividade parlamentar e falei sim de alguns locais de Minas Gerais. Mesmo a gente sabendo que o tema da matéria hoje aqui é o 6 contra 1, que ele não está falando, ele quer que eu fale de Minas, porque ele tentou me estudar. Já pensou lá atrás, quando eu desmascarei ele com um dado que, por sorte, eu tinha aqui, a respeito das micro e pequenas empresas que são responsáveis por mais de 55% dos empregos, que ele falou que elas não geram essa quantidade de emprego. Tua máscara caiu aqui na frente de todo mundo, cara, e você não vai admitir. Você vai continuar com essa pompa. Agora ele deve estar mexendo no celular aqui, que o pessoal da equipe dele tá mandando os dados para ele parecer inteligentinho e ler tudo, enquanto eu estou aqui debatendo. Então a equipe dele fica mandando para ele os dados, ele vai abrir daqui a pouco, vai ler, para ver que ele é super qualificado, né? Já tá lendo agora, inclusive. É interessante a mentalidade do sujeito. Criticar o Silvio Santos. Não tem lógica. O senhor Abravanel é de uma família rica, sim, que veio pro Brasil e chegando aqui ficou na pobreza. E graças à sua competência, remou tudo de volta. Meu bisavô era rico, sabia? Eu sou pobre. Eu recebi a Bolsa Família lá no Nordeste, que você conhece muito bem. E eu deveria saber, porque você é nordestino assim como eu, deveria saber o tipo de covardia que fazem contra a gente lá, em época de eleição.
Porque quem controla o benefício são as prefeituras. Ou nunca aconteceu de um prefeito bater na tua porta, como bater na minha e falar assim, olha aqui, ó, ou você vai votar em mim ou eu vou cortar teu benefício. Eu passei por isso, cara. Você passou? Você sabe o que é essa dor, essa dificuldade? Já que você defende tanto esse sistema completamente corrompido do jeito que tá aí? Porque, com certeza, o esquerdista é a pessoa que defende esse status quo que está posto no Brasil e que oprime a nossa gente. Tá bom? Então, questão de custo sistêmico. O sujeito nega que vai gerar inflação. Isso é o básico de economia, porque ele fala que a questão do gasto com o empregador, com o empregado, na verdade, é só uma parcela. É claro que é uma parcela, mas é uma parcela muito relevante. Hoje em dia, a população brasileira sofre com falta de mão de obra, porque está cada vez mais difícil contratar. E o empreendedor agora, além de ter essa dificuldade gigantesca, eu não estou falando do grande capital, não. Quem defende o grande capital aqui na prática é o comunista. Porque em todas as sociedades comunistas sempre houve aquele relacionamento espúrio de caminhar lado a lado entre Estado e poder econômico. O que não tem são os médios, pequenos. Por quê? Porque essas pessoas aqui odeiam a classe média. Eles querem que ou esteja todo mundo na igualdade da pobreza, da miséria, ou que seja um super rico, como Fidel Castro. Agora, ter condições da classe média galgar as estratificações sociais, ele não quer. Ele fala que ele confunde falar alto com lacração. Eu sou polícia, meu irmão. Eu falo alto, é normal, entendeu? Isso não quer dizer que eu tô lacrando, porque eu tô te dando dados. Vários dados, inclusive, que você nega. Tá rindo porque tá nervoso? Tá nervosinho? Tô te dando dados aqui. Você não tem argumento. E você mente. E quando eu te falo esse argumento, vou te dar mais uma oportunidade. Você falou aqui que as micros e pequenas empresas não geram emprego. Tô falando que é 55%. Você nega esse dado, sabichão? Bom, finalizamos a primeira etapa aí. Vamos passar para a segunda etapa. 2 perguntas de gerais, né? E quem começa aí é o Jones aí, primeira pergunta. É quanto tempo mesmo? 5 minutos. Gente, vamos manter o meu formato, vão ser 5 minutos para pergunta, Isso. 5 minutos para resposta e 3 para réplica. Então você vai ter 5 minutos, na verdade 8 acumulados, né? Que a gente tá trabalhando em Não, acumulados. agora zerou o banco de dados. Agora começa de novo. Na segunda etapa é o banco de dados novo. Isso, então, mas assim, ó, por quê? É 5 minutos para ele de pergunta e ele tem 3 de réplica. Isso. Se a gente só minutos, tem 5 para resposta. Essa é, teoricamente, o contexto geral de tempo de cada um. Perfeito. Rapaz, eu tô... É porque você entendeu? Passa pro massagem. Não, mas você entendeu que fica cortando? Nessa primeira etapa, quem pergunta tem 5 e tem 3 de réplica. Somando em tempo 8 minutos. Rapaz, isso não pode não, mano. Não tá seguindo 5 e 3, né? Então, vamos vai lá. entender o tempo de forma geral. Vai lá, Jones. Você, 5 minutos aí, assuntos gerais aí. Assuntos gerais. Vamos lá. Não, então, vamos lá. Primeiro, assim, o deputado bolsonarista, ele vem com a demagogia o tempo todo, né? E aí, quando não é demagogia, é uma lacradinha. Não falo alto porque eu sou polícia. É outra lacradinha, uma boa lacradinha. Veja, ele fala que defende a classe média. Eu acabei de citar aqui várias vezes um dos grandes problemas da classe média brasileira, que é a taxa de juros, que é a maior do mundo, e a taxa de serviços bancários. Acabei de dar uma proposta concreta para a gente começar a resolver esse problema. No início do processo é usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para efetivamente competir no mercado, tirando eles do cartel dos bancos privados, para forçar uma competição, reduzindo a taxa de juros e a taxa de serviços bancários. A partir disso, vim com uma série de marcos de regulação do mercado bancário, estimulando inclusive a competição e segmentando o mercado bancário de acordo com o setor. O que é que significa isso? Por exemplo, um banco de investimento na indústria fica só na indústria. Um banco para o setor imobiliário fica só no setor imobiliário, estimulando o surgimento de médios bancos em cada setor para você ter... Deputado, nos Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos, sabe, que são segmentados por setor. O Brasil é um dos poucos países do mundo que permite que um banco atue multissetorialmente. Enfim, não sei se você sabe disso, já fica aí a informação. O deputado fala assim, porque eu sou contra o sistema. Deputado, contra o sistema. O cara que fez mamata por cima de mamata, roubo por cima de roubo. O cara que, inclusive, presta atenção, gente, a conta de luz hoje no Brasil, o valor dela está subindo. Uma das consequências práticas é que a Eletrobras, no governo Bolsonaro, foi privatizada. Né? Para quem?
Controle do Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sucupira. Obra e graça do governo Bolsonaro. Está tendo consequências sistêmicas no custo da energia elétrica no Brasil. Ainda no governo Bolsonaro, foi privatizado o Banco Central. Foi entregue para a banca privada de tal sorte que hoje há formas de controle muito maior dos bancos do fundo de investimento, do Banco Central e do controle da taxa de juros. Então, hoje, o Brasil tem a taxa Selic, que é a maior taxa de juros do mundo. Oscila, né? Às vezes a Rússia passa, às vezes o Brasil passa, mas consistentemente estamos entre as 3 maiores taxas de juros do mundo, com argumento falso, que tem que aumentar a taxa de juros. Aí acontece um enfrentamento entre Israel e o Irã, eles trocam um míssil, aí sobe o preço do petróleo no mercado internacional. Isso tem um reflexo limitado na economia brasileira, porque 30% dos derivados do petróleo... Outro dado, deputado, 30% dos derivados do petróleo no Brasil é importado, aí tem um repique muito pequeno de inflação, que é conjuntural, e aí o Banco Central vai e sobe a taxa de juros. Consequência prática, deputado, você fala que defende tantas empresas. Ano passado, 2 milhões de empresas fecharam no Brasil e a gente está com recorde de recuperação judicial. Consequência direta do aumento sistêmico da taxa de juros, da taxa Selic. Está quebrando. Ano passado foram mais de 2 milhões de empresas. Você está achando engraçado? As pessoas perderem tudo, acabarem com seus sonhos, mas é isso que está acontecendo. Percebe? Então, veja, é muito difícil quando você vê que a pessoa não consegue debater a economia brasileira, não consegue debater as condições de vida da classe trabalhadora, é incapaz de debater Minas Gerais. Então, você que é de Uberlândia e que votou no Cristiano Caporeso, lembre que ele não está fazendo nada para criar a duplicação da BR de Uberlândia para BH. Então, eu acabei de dar um exemplo para você que o governo Romeu Zema, ano que vem, vai abrir mão de 28 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas. Recurso suficiente para garantir essa duplicação e acabar com aquele pedágio. O Cristiano Caporeso não fala nada, ele tá calado. Você olha os projetos de lei que ele apresentou, é tudo, kit gay, ideologia de gênero, comunismo, e tem que proibir o comunismo. E ele apresentou um projeto de lei dizendo que o direito do estudante filmar o professor, sabe? É só lacradinha, é lacradinha aqui, é lacradinha na Assembleia Legislativa e nada para as condições de vida do povo. Aí eu volto à pergunta, deputado, veja, o Brasil tem hoje uma das maiores jornadas de trabalho de toda a América do Sul, né? Tem uma jornada de trabalho maior do que o Chile, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que a Venezuela. Tem um dos piores salários mínimos das Américas, só perde para o salário mínimo da Venezuela. Se o Brasil não tem redução da jornada de trabalho desde 1988 e teve todos esses ganhos de produtividade, de informática, de inteligência artificial e por aí vai, por que você continua defendendo as grandes empresas e está contra o fim da escala 6x1? Por isso, Posso? 5 minutos. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, senhor. Olha aqui. Ô, Jones, eu tô respondendo você, não vai olhar pra mim, não? Eu tô prestando atenção, tô Tá ouvindo. prestando atenção? Deixa eu te falar um negócio. Você acha que eu tô aqui de molecagem? Você acha que eu tô aqui de brincadeirinha? Você sabe por que você não vai ganhar de mim esse debate de jeito nenhum? Porque eu tô aqui com compromisso com a verdade. Eu não tô aqui defendendo vaidade, não, sou. Tô aqui defendendo o que eu acredito. E eu vivi pra ver um comunista defender o sistema bancário dos Estados Unidos e propor isso. Eu concordo com você. Você tá certo, eu não tenho vergonha de falar isso não. Eu quero um mês para os bancos daqui para diminuir os juros. Mas que pena que você não citou isso falando de algum país comunista como exemplo. Você citou os Estados Unidos. Olha, parabéns para você, cara. Continue assim. Vou no banheiro, de novo. Galera, o negócio tá tenso aqui, se inscreve no canal, dá like, ajuda a gente, porque o cabeleiro aqui, você não sabe se vai pro lado, se vai pra Manda aí frente. se vocês querem que a gente continue ou se quer que termina antes aí. Se quiser que termina, já avisa aí. E outra coisa, tem quantas pessoas aí, cabeleiro? 7.300 pessoas. 7 mil, se não chegar em 10 mil, já vai parar, porque menos que 10, menos Dá que like, compartilha, manda entrar a galera aí. Vamos fazer isso, dá like, compartilha. Se não chegar em 10 mil da terceira etapa. Vamos parar, velho. É tenso isso aqui, rapaz. E assim, quer mais água aí? se você tá aí no debate, já quer mudar a sua vida, cara, é muito importante. Clica nesse QR Code que tá aí e muda a sua vida. Você pode passar, aí tá chegando um policial aqui, você pode mudar a sua vida seguindo uma carreira policial. Quem mais aprova em carreiras policiais do Brasil é o Instituto Oliver. Então, se você quer ter realmente um sucesso no seu futuro aí, pelo menos um plano de carreira, enfim, é muito importante que você busque a melhor ajuda, e é o Instituto Oliver. Boa. Jones, 3 minutos aí pra sua réplica. Peraí, deixa eu Você anotou o banco de dados aí. aí com a equipe, cara. 4h15.
Javier. Quando quiser, viu, Johnny? Vamos lá. Deputado. Enfim, deputado, eu citei o exemplo dos Estados Unidos. Se você quiser, eu posso Parabéns, debater gostei. com você. Posso continuar? À vontade, fica nervoso não, sou. Não, tô nervoso não, eu só não permito interrupção não. Sem catimba, sem catimba. Desculpa. Aí, voltando. Veja, deputado, se você quiser, eu posso debater com você o sistema bancário da União Europeia, do Japão, da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do Canadá. Você pode propor, fique à vontade, porque eu conheço de economia diferente de você. Dito isto, veja, o deputado, ele não respondeu a minha pergunta, né, sobre os ganhos de produtividade que estão sendo apropriados basicamente pelas grandes empresas, sobre o fato de que o Brasil é um país que está na contramão da América do Sul, mantendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Ele também não respondeu as perguntas sobre Minas Gerais, né? E aí, eu vou dar até um dado de uma fonte, que é uma fonte que tem uma metodologia que eu acho até complicada, meio liberal, que é o Instituto Custo Brasil. Ele diz o seguinte: a diferença sistêmica média entre países de mais ou menos o mesmo nível de renda para se empreender neles e no Brasil é de 25% a mais o custo no Brasil. É mais caro de empreender do que, por exemplo, no Chile ou no Uruguai. Aí, quando você vai decompor esses dados, são 13% tributos, 6% taxa Selic, matérias-primas e energia 3,7%, logística 1,5%, carga extra com benefícios 0,8%, aluguéis e serviços prestados por terceiros 0,4%. Veja, o maior custo sistêmico hoje que faz o Brasil ser caro para empreender nessa linguagem liberal comparado com outros países é tributos e taxa Selic. É o que eu estou debatendo aqui o tempo inteiro. E o deputado não tem proposta, não tem ideia. Eu já debati aqui várias vezes, já apresentei várias vezes, que o que eu defendo é bem simples. É acabar com os tributos para a classe média e para a classe trabalhadora e, em compensação, fazer o que a maioria dos países da OCDE fazem, que é cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que é aumentar a alíquota do ITR, o Imposto Territorial Rural, que é aumentar a alíquota do imposto sobre heranças, que é aumentar a alíquota sobre o imposto sobre grandes fortunas, que é fazer com que a gente proteja a economia brasileira, por exemplo, da importação de supérfluos, sabe? São medidas básicas que você pega... E aí, deputado, veja, isso nem é proposta comunista, viu, deputado? É basicamente o roteiro dos países da OCDE. É basicamente o que os países da OCDE adotam e a gente consegue, inclusive, garantir uma neutralidade tributária. Substitui uma carga tributária que vai para a classe média e para a classe trabalhadora, a carga tributária para a grande burguesia. Aí o deputado que ama banqueiro, ama banqueirada, ama os grandes empresários, ele vai dizer assim, mas as empresas vão embora. Que vão, deputado, tá tranquilo, a gente não tem... Oi? 10 segundos da tréplica. Perfeito, a gente não vai ter problema nenhum de substituir isso no mercado de 210 milhões de pessoas, não. Por isso tem um banco de dados aí, né? Tem 4 minutos que eu posso... Primeiramente, eu quero aproveitar e fazer aqui um pedido público para minha equipe. Vamos fazer igual a equipe desse cara aqui. Antes de eu debater com ele, eu pensei que ele tinha muito conhecimento. Agora eu tô vendo que o tempo inteiro ficam pessoas mandando coisas para ele no telefone para poder servir com a farsa que é esse intelectual aqui. Então é o seguinte, quem tá por trás de você tá fazendo um grande trabalho. Manda muitos dados para você. Continue lendo assim, tá? Vamos lá. É interessante porque o comunista, ele cita o CDE. Ele não cita a União Soviética. Cita a União Soviética, cara. Outra coisa, cobrei diversas vezes o governador Romeu Zema em relação a esses pedágios absurdos, principalmente pela duplicação da BR que vai de Uberlândia para Belo Horizonte, só que ele não sabe disso. Sabe por quê? Porque ele fez uma pesquisa porca, cebosa dos meus projetos de lei e ele não sabe que a atividade parlamentar é parlar, é falar. Ele não acompanha o que eu falo na tribuna. Se ele acompanhasse, ele saberia que eu não tenho rabo preso com banqueiro nenhum, com governador nenhum e que os meus interesses são os interesses da população brasileira. E não é porque eu sou um cara maravilhoso. Nossa, como Capureza bonzinho. Não! É porque eu amo a minha vida e eu vivo em Minas Gerais. Eu amo os meus filhos e eu quero um estado melhor para eles e para toda a minha família. Na verdade, o que é patriotismo para mim? Patriotismo é você ter um conceito no seu coração ampliado de família. Nós somos o mesmo povo, que divide o mesmo território, que fala o mesmo idioma e que tem o mesmo destino. Eu trabalho pela minha família porque eu acredito na família. Essa instituição que o Karl Marx, desse comunista aqui, falou que é um mero preconceito burguês. Chamou a família de criação da burguesia porque é um doente mental, um retardado.
que tudo que fez foi gerar desgraça e morte ao decorrer da história. Tá aqui um comunista que não fala porra nenhuma de comunismo. Só muda de assunto. Não consegue falar nada. E não sabe o que é comunismo também. A essência do comunismo é a luta de classes. Isso está posto logo no início do manifesto, quando a gente lê aqui: a história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de classes. Sabe o que acontece? É o seguinte, ele não consegue entender o que é uma sociedade colaborativa. O próprio Marx cita, um pouco mais à frente, o exemplo de Roma. Na Roma Antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos, falando da questão interna. Roma só foi o império que foi porque a sociedade trabalhava unida pelo bem e pela expansão do seu próprio poder. Depois, quando eles estavam grandes demais, aconteceu, sim, conflitos internos. Só que a mente desse sujeito aqui funciona como? De maneira dúbia, de dualidade. É nós contra eles. É rico contra pobre. É preto contra branco. É homossexual contra heterossexual. É sempre essa de jogar um contra o outro, porque é assim que eles pensam. Ele quer falar que defende o trabalhador, dizendo que ele é filho da classe trabalhadora. Como se classe pudesse ter a capacidade de procriar, né? São pessoas que procriam, não é a classe. Isso é o básico, cara. Isso é o básico. Pelo amor de Deus. Que conversa mais furada, que retórica mais vazia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ele fala de imposto sobre lucro. Vou te perguntar, o que é lucro? Você acha que a solução é taxar as grandes fortunas? Como se as empresas, essas grandes empresas que você defende na prática, porque você é defensor das grandes empresas, quem está defendendo as micro e falando que elas vão quebrar se isso for aprovado sou eu. Quem está negando que isso vai gerar inflação, né? É esse comédia que está falando que se isso for aprovado não vai ter inflação. É uma coisa assim totalmente tosca essa postura, porque é de um desconhecimento notório. Mas a questão é o seguinte, ele está falando que ele quer resolver o problema taxando herança. Porque não tem filho ainda. No dia que ele tiver filho, ele vai ser contra taxar herança. Então fala pra mim o que é lucro, cara. Você é um estudioso, fala aí o que é o lucro. Quanto tempo mesmo? O seu cabeleiro aqui. Já era. O seu era uma pergunta de 5 minutos e era uma tréplica de 3. Primeiro você usou 5 minutos, depois você usou de 3. Sim. Agora começa o Caporeso, faz uma pergunta. A minha pergunta... Agora sim, eu o quero que ele... primeira. Pode contar aí? Vamos lá. Já que ele quer taxar as heranças, eu falo, você quer taxar porque você não tem filho. No dia que você tiver filho, você não vai querer taxar a herança. Você vai querer que o fruto do teu trabalho fique pra tua família. Mas você não tá pensando nisso agora, hoje, porque você ainda não chegou nesse ponto. Você fala que quer taxar o lucro. Explica pra mim, o que é lucro? Quanto tempo mesmo? 5 minutos. Perfeito, eu vou usar só 3. Tá, olha aqui, ó. Tá, só para o Caporeso aqui, ele teria 5 de... Tem um bônus, né? Tem um bônus. 4,40. Vamos lá, gente. O deputado bolsonarista da Lacradinha, toda vez que ele é questionado, ele fala, não, eu sou a favor disso. Aí ele falou que é a favor do fim da escala 6x1. Nunca fez nada. Aí quando eu trouxe o assunto desse absurdo, que é a estrada de Uberlândia para BH, que você inclusive paga um pedágio naquela desgraça, aí ele fala, não, eu sou a favor disso. Ele não viu que eu fiz um pronunciamento. Veja, falar uma vez na vida, isso não é ser a favor, isso não é lutar. Ele não tem projeto de lei, ele não fez campanha, ele não colocou a estrutura do mandato dele a serviço de pressionar o governador Romeu Zema para finalmente tomar alguma medida, nem nada disso, percebe? Então, assim, toda vez que ele é questionado, ele vem dizer, não, eu sou a favor, eu já falei e tal. Vão olhar os projetos de lei dele, não tem nada para melhorar do ponto de vista econômico a vida da classe trabalhadora. O deputado também, ele tenta falar de história, é até, enfim, curioso, deputado, mas é isso, você é esforçado, você falando aqui que Roma, eles eram unidos, pô, Roma tem escravidão, deputado, como é que eles eram unidos na sociedade escravagista? Mas a coisa mais curiosa mesmo é que vocês veem que aperta um pouquinho e ele acabou de ser contra a taxação das grandes fortunas. Percebe? Então ele fala que defende o micro e pequeno, eu acabei de dar uma proposta de neutralidade tributária. Então vamos acabar com os impostos para a classe trabalhadora e para a classe média e mantendo o mesmo nível de alíquota sobre PIB, compensar isso com tributação sobre lucros e dividendos, com aumento do ITR, com aumento do imposto sobre heranças. Aí ele tenta apelar para você um certo terrorismo. Veja, gente, imposto sobre herança não é para trabalhador que vai deixar um Fusca, não é para trabalhador que vai deixar uma casa, que vai deixar um PlayStation 5, não. Imposto sobre heranças, a gente tá falando de gente milionária e bilionária que, por exemplo, quando o Jorge Paulo Lemann morrer, ele vai deixar mais de 200 bilhões
para os seus herdeiros. Isso não vai ter praticamente tributo nenhum. Então você que é professor em Minas Gerais, que o Caporez odeia professor e professora, já falou que não é trabalhador, pronto, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas os herdeiros do Jorge Paulo Lemann, que vão receber bilhões e bilhões, não pagam isso. E eu acho curioso, porque é liberal, é Estados Unidos. Caporez, tu sabe quanto é que é a taxa de imposto sobre heranças nos Estados Unidos?